E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Se você é novo aqui no canal, veio por sugestão de outros vídeos ou mesmo caiu literalmente de paraquedas, por favor inscreva-se no canal, tem vários vídeos interessantes, tá bom? E não deixe de assistir os outros vídeos dessa série. Se você está vindo dos outros vídeos, por favor curta logo, esse vídeo está bem interessante, ok? Então, sem mais enrolação, vamos às nossas questões. A primeira questão de biologia se encontra aqui na questão 51, ok? Mais uma vez você aperte pause, leia a questão, tente responder logo após isso, você vai dar o play no seu vídeo, tá bom? Questão 51, ele fala sobre a fabricação do queijo, que é um processo biotecnológico, por quê? Na letra A, os micro-organismos utilizados são geneticamente modificados pela transgenia, tá bom, gente? Transgenia é transformação de genes, tá certo? Realmente isso ocorre, mas é há pouco tempo, né? A engenharia genética está atuando nesse setor a partir da década de 90, ou seja, é bem recente para a fabricação de queijo coalho, é um dos exemplos. Mas o ser humano fabrica queijo há aproximadamente 6.000 anos, ou seja, bastante tempo. Então, logo, esse conceito biotecnológico, ele não é o mais adequado. Na verdade, existe dois conceitos, né? É uma segregação desse conceito. Existe o biotecnologia clássica, que é essa que está sendo mencionada, e a moderna, que é essa daqui que foi colocada na letra A. Por conta que está só parcialmente o conceito, a alternativa A é o que? Incorreta. Tranquilo? A letra B, as bactérias são utilizadas para a obtenção do produto? Perfeito. Isso aqui é um processo de fermentação e com isso é utilizado o que? Bactérias. A letra C, vamos encontrar os erros agora, né, das demais. A letra C, os fungos autotróficos, opa, o erro já está aqui, né, gente? Porque fungo não é autotrófico, o fungo é heterotrófico, ou seja, autotróficos é que produz seu próprio alimento, tá certo? E heterotróficos, assim como fungos em animais, necessitam que de outros animais para a obtenção de energia. Então, essa letra C está errada. A letra D, preste bastante atenção. Um ácido é adicionado ao leite para aumentar o pH do meio. Não. Quando é adicionado um ácido, o pH do meio não aumenta, gente, diminui. Quanto menor o valor do pH, é mais ácido a substância. Isso acontece porque a escala ela varia de 1 a 14. Quanto mais próximo de 1, o pH é menor e a substância é mais ácida. Um exemplo é o suco estomacal, né? Que é rico em ácido clorídrico e o pH dele é o que? Próximo de 2, tá certo? Tranquilo? E a letra E, a lactose, proteína responsável pelas alergias, é eliminada? Não, sabemos que não, né, gente? Então aqui respondemos a 51, ok? Mais uma vez você pode dar pausa no vídeo, logo após ler a questão, tentar responder ela, você dá play nesse vídeo, tá bom? Questão 52, ok? Questão 52 é uma questão bem interessante, que fala de vacina e soro, ou somente vacina, mas eu vou colocar um print aí sobre soro, porque vai ajudar bastante vocês saber qual é a diferença de um para o outro, tá ok? Então vamos lá. Para estar protegido, é importante tomar vacina, em sua versão mais recente, né? A vacina, no caso aqui, contra a gripe. Então vamos lá. Letra A, ele fala que após um ano, o indivíduo vacinado já apresenta modificações em seu material. Opa, não é o indivíduo, né, gente? O indivíduo não tem nada a ver com isso, tá ok? É o próprio micro-organismo, o próprio vírus. A letra B. As baixas taxas de mutação do material genético viral facilitam o surgimento da resistência? Não, gente. O erro não é baixas, são altas. Tem que ter alta taxa, certo, de mutação, que é justamente para alguma dessas mutações, algum desses micro-organismos se tornarem o que? Resistentes, tá ok? Tranquilo? Isso é uma seleção natural. Vou tentar botar um print aqui de alguma figura para você verificar como é bem fácil. Então aqui é alta. Letra C, o vírus direciona as modificações de seu material? Não, aqui está totalmente equivocado. O vírus não direciona nada, né? Isso aqui é seleção natural, ok, gente? Letra D, os vírus são modificados constantemente devido às altas taxas de mutação de seu material genético? Perfeito o conceito, certo, gente? Perfeito, letra D é a nossa resposta. A letra E, vamos ver onde é que está equivocado. O uso abusivo e incorreto de antibióticos modifica geneticamente os vírus. Não é, aqui ele está querendo enfatizar que esse uso abusivo vai modificar os genes do vírus. Não, não é desse jeito que ocorrem as coisas, tá certo?
é o que? Vão nascer alguns seres mutantes, alguns micro-organismos mutantes, e alguns desses vão estar o que? Resistentes ao medicamento, tá bom? E lembrando que o uso abusivo, isso ocorre principalmente com bactérias, forma que nós chamamos de superbactérias, tá ok? Então vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão é a questão da aranha, certo? Da aranha marrom. Mais uma vez, você pode apertar o pause, certo? Para a questão 53. Gente, peço desculpa se eu estou indo um pouquinho rápido, é para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Questão 53 fala sobre a picada de aranha marrom. E qual é a atitude mais adequada? Bom, particularmente eu não gostei tanto dessa questão porque ela deixa algumas coisas em aberto, mas se você interpretar um pouco, vai conseguir responder ela, tá ok? Vamos lá. A letra A quer matar o inseto para apresentar num atendimento médico. Bom, aqui tem dois erros. Primeiro, porque você já sabe qual é o inseto, e segundo, porque tem um risco de ser picado mais uma vez, né? Vai que você seja desastrado. Então não é adequado. A letra B é utilizar um medicamento que impeça a mitose, a morte celular. Bom, para o caso de aranha marrom, não é o mais adequado, tá certo? É utilizado para outros tipos de picada de outros animais ou mesmo em tratamentos como, por exemplo, de câncer, tá bom? A letra C, tomar o soro antiofídico. Aqui já está o erro, né? Que não é antiofídico, é antiaracnídeo. Antiofídico é para veneno de cobras, tranquilo? Letra D, limpar com água e sabão o ferimento para evitar necrose dos tecidos. E a letra E, procurar atendimento médico para tomar o soro antiaracnídeo. Qual dessas alternativas seria mais adequada para o combate de uma picada de aranha marrom? Pois é, se você pensasse um pouquinho, mataria a questão. Gente, entre limpar o local e tomar o soro, que já é o anticorpo já projetado, já prontinho para combater a necrose, pois é tomar o soro, tá ok? Então, dessas duas alternativas, a letra E é a mais adequada, tá bom? Se você pesquisar algumas fontes na internet, livros, né, você vai perceber que sempre limpar com água e sabão é um dos procedimentos, tá bom? Mas não é o mais adequado, tranquilo? Por isso que particularmente eu não gostei dessa questão, tá certo? Mas vamos lá. Questão 54 é uma questão bem interessante, falar da nossa mimosa, tá bom? É aquela plantinha que você toca e ela se movimenta. Para responder essa questão, precisamos saber que a planta ela realiza dois processos. É o deslocamento e o movimento. Aparentemente pode ser a mesma coisa, né, senhores? Mas são diferentes. O deslocamento é o que vocês estão pensando mesmo, de sair de um ponto A para um ponto B. Mas, ô professor, o senhor está dizendo que a planta agora anda? Não, sabemos que ela é presa ao substrato devido às suas raízes e o caule, ok? Mas algumas plantas, elas realizam o movimento de reprodução, soltando seus gametas, e esses gametas se deslocam, por exemplo, pela água, para justamente terminar esse ciclozinho de reprodução. Então, por conta disso, nós dizemos que essa planta realiza um deslocamento, tá certo? Tranquilo? Agora, essas plantas que nem isso não fazem, elas não realizam nenhum tipo de deslocamento. Agora, o movimento é isso que a mimosa faz, né? Percebe que ela tem um movimentozinho devido a algum estímulo, tá ok? E ela vai realizar esse movimento com algum tipo de utilidade, tá ok? Então, vamos lá. Aqui eu não vou explicar na ordem para você verificar como vai ficar bem mais fácil quando eu explicar cada conceito adequadamente. O tropismo, gente, são aquelas plantas que não se deslocam, tá bom? E o seu tipo de movimento, ele tende sempre a ser irreversível. Vamos lá. Por quê? Situações. A primeira situação está bem aqui na letra A de um tropismo, né? Que é o geotropismo. É aquela planta, geo tem relação com gravidade, tá ok? Geotropismo é aquela planta que ela cresceu devido à função da gravidade, né? E aí, uma vez crescido, não tem como ela reverter mais esse movimento, tá bom? Assim como tem a gravidade, ela pode estar em função da luz, né? Fototropismo. Se você, por exemplo, pegar uma caixa e plantar e deixar apenas um orifício na caixa, você vai perceber que a planta ela vai crescer em direção à luz, né? E mesmo se você tirar a caixa depois, ela vai tender a ficar naquela mesma posição, porque é uma posição irreversível, tá ok? Então essas três alternativas já estão descartadas, porque não é o que acontece com a mimosa. Sobrando aqui a letra C, nastismo, e a letra D, tactismo, tá ok? O nardismo, gente, é aquela planta que não se desloca, tá certo? Porém, ela tem um movimento. E esse movimento é o que? Reversível. Então, é a nossa alternativa certa, porque a mimosa não se desloca
E esse movimento aqui, ó, ela se fecha, mas depois ela se abre, ela volta ao normal, tá bom? Isso acontece também com outras plantas, por exemplo, carnívoras, tá certo? E esses movimentos geralmente são aleatórios, viu, gente? Eles não... Alguns têm umas funções específicas, outros é apenas um estímulozinho aleatório, tá bom? Não vou entrar em detalhes sobre isso. E o taquitismo, gente, foi o que sobrou. É aquela planta que realiza um deslocamento, tá ok? Principalmente jogando gametas, esses gametas são influenciados pela luz ou por componentes químicos, tá certo? Para justamente terminar seu ciclo, ok? De reprodução. Então, questão 54, letra C, ok? Vamos para a próxima. Bom, você pode novamente dar o pause na questão, certo? Aqui ele fala sobre a reprodução dos quelônios, né? O que seria o quelônio? Tem ali na questão falando, é uma ordem dos répteis, né? Uma tartarugazinha, mas se você conhece a tartaruga, vai conseguir saber responder essa questão tranquilamente, ok? Ele, na letra A, ele fala, por exemplo, que os quelônios têm a fecundação interna, tá bom? Um macetezinho para fecundação interna é quando os seres se reproduzem através de penetração, ou seja, quando a fecundação ocorre dentro de algum dos seres, principalmente dentro da fêmea. Então, realmente, muita gente não sabe, mas as tartarugas, cágaros, enfim, os répteis, né? Eles têm fecundação interna, é uma adaptação, na verdade, para o ambiente terrestre, tá ok, gente? Então, aqui tá certo. E ele diz que o ovo com casca resistente com adaptação ao meio terrestre. Gente, é justamente esse ovo com casca adaptado ao meio terrestre que fez com que os répteis, né, colonizassem o que? Grandes áreas no ambiente terrestre. Porque até então os anfíbios não conseguiam ir para grandes áreas distantes de lagos e rios por conta da sua pele, perder muita água, do seu ovo ser muito sensível, da sua reprodução depender unicamente da água, tá certo? Enfim. Então, essa é a nossa alternativa certa, a letra A. A letra B fala de fecundação externa, ok? Que mantém os organismos dependentes do meio aquático. Não é fecundação externa, é fecundação que? Interna. A letra C fala de cuidado parental e fecundação interna. Fecundação interna está até certo, mas quem já viu, tartaruga não tem cuidado parental. Não é à toa que em alguns vídeos a tartaruga coloca muitos ovos, que é justamente para ver se algum desses ovos consiga chegar à idade adulta, porque ele não tem nenhum cuidado, certo, com seus filhotes. Por isso ela tem que colocar muitos, tá certo? Para aumentar a probabilidade de vida. Diferente de mamíferos e até das aves, a gente já tem um cuidado parental bem maior, principalmente os mamíferos, né? Então a gente não precisa botar grande quantidade de filhotes, poucos filhotes, e aí vai gerar uma proteção maior. A probabilidade de sobrevida também melhora muito, tá ok? Então aqui a letra D, ele fala que a dependência do meio aquático, a casca sensível dos ovos, não. Aqui a casca é resistente, né? Carbonato de cálcio já. E a letra E, ausência de cuidado parental, tá certo? Mas ele fala que é fecundação que? Externa. Não, gente, fecundação externa é só os anfíbios e quem? Os peixes, tá ok? E vamos para a nossa próxima questão. Questão 56, você pode dar o pause, tranquilo? É uma questão de conceitos também, se você for analisar, né? Ele fala que a propriedade geral da matéria na situação ilustrada aqui é denominada de quê? Extensão, gente. Extensão eu falo que geralmente é como se fosse uma relação de quantidade envolvendo massa, volume, quantidade de energia. Pode ver que não é uma situação que descreve muito bem o que eu estou falando, certo? Não tem nada a ver. Elasticidade, o próprio nome já diz, né? Tem a ver com elástico, é aquele tecido que se deforma por uma ação mecânica, mas ele tende a voltar sempre para o mesmo local, tranquilo, tanto que ele armazena até energia elástica, já foi feita uma questão sobre isso, então não é a letra B, né? Você pode ver que não ocorreu isso. A letra C é o princípio da divisibilidade, é um corpo se dividir até nível atômico, também não tem nada a ver com a nossa situação. A letra D é o princípio da impenetrabilidade, ou seja, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Pois é, se você for analisar aqui, ocorreu essa batida justamente devido a esse fenômeno, né? Então, alternativa letra D, impenetrabilidade. A letra E fala de compressibilidade. Para quem não lembra, compressibilidade, gente, é compressão. Os estados físicos da natureza com melhores compressões são os gases seguido o que? De líquidos.
Os sólidos, muitos autores, praticamente todos que a gente lê, consideram como incompressíveis, ou seja, que o sólido não consegue se comprimir mais, né? Na verdade, eles já estão tão comprimidos que eles acabaram se solidificando, tá bom? Então, alternativa letra D. Vamos para a próxima questão. Mais uma vez, aperte o pause, ok? Questão 57 é uma questão de química. Não necessitaria saber tanta química para fazer ela. Apenas uma interpretação de texto, né? No caso de tabela, informações da tabela. Com base nas informações nos dados contidos na tabela, pode-se afirmar que, letra A, a cerveja é mais ácida comparada ao café. Então, vamos ver o pH da cerveja e o pH do café, ok? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Deixa eu dar uma ajeitadazinha. Perceba que o café, pH é 3,5 e da cerveja é 4,5. Não. Então, a nossa alternativa está o quê? Errada. Letra A não é. Tá ok? Porque ele fala que a cerveja é mais ácida. Não, é o café que é mais ácido. Você viu que o café, o pH dele era menor, tá bom? Então ele é mais ácido. Tomem cuidado com isso, por favor. A letra B, quanto mais ácida for a bebida, maior será o pH. Bom, lembra da questão do queijo que eu falei sobre isso? Quanto mais ácida for a bebida, menor será o seu pH. Quanto mais próximo de 1, é mais ácido, tá bom? Tranquilo? A letra C, o refrigerante de cola é a bebida com menor H+. Ou seja, vamos analisar lá no gráfico, aqui tem a menor quantidade de H+. Eu vou te dar um macete bem interessante, que é o seguinte. Vocês estão vendo os números aqui, referente a H+, ok? E você poderia se basear aqui pela primeira casa decimal. Bom, isso aqui é um erro grande, porque você está vendo esses expoentes aqui, ó, eles determinam, vamos dizer, a ordem de grandeza de cada número. Eu vou logo dizer o macete. Quanto menor esse expoentezinho aqui, ó, como tá aqui, tá todo mundo na primeira casinha decimal, ok? Então a gente vai analisar só os expoentes. Quanto menor esse número aqui, ó, do expoente, por exemplo, -7, então este daqui é o menor número, ok? E quanto maior o maior número desses expoentes aqui é esse -3. Então esse carinha aqui tem mais H+, tranquilo? Então, perceba que ele disse que o refrigerante de cola era o que tinha menos. Na verdade, ao contrário, é o que tem mais. Por isso, ela está o quê? Errada, ok? Vamos para a próxima alternativa. A próxima alternativa, ele fala sobre quanto maior for a concentração de H+, maior será o seu pH. Eu já falei isso várias vezes, né? Quanto maior a concentração de H+, menor será o pH, tá bom? Também está errado. Letra E, o suco de laranja possui maior quantidade de H+, comparado ao do leite. Vamos ver. O suco de laranja comparado com o quê? Com leite. Cadê? O suco de laranja, 2,5 vezes 10 a menos 4. E o leite, 3,2. Perfeito, né? Lembra do macete que eu disse ainda há pouco, né? Esse cara aqui é menor, ele tem menos. Esse cara aqui é mais, o número é maior, então ele tem mais, tá bom? Então, alternativa letra E. Ok, senhores? Vamos para a próxima questão. Finalmente, uma questão que eu vou escrever, né? Que é a questão 58. Deixa eu preparar aqui a mesa. Bom, a questão 58, né? Ela fala o seguinte. Você novamente pode apertar o pause, está toda a questão aqui já, ok? Considerando a informação do texto, o biocombustível de forma molecular C2H6O é classificado como. Então vamos ver que fórmula molecular é essa. No texto ele está falando de um álcool e ele ainda te disse que a característica de um álcool é uma hidroxila ligado a um ou mais carbonos saturados. Gente, hidroxila é esse termozinho, o oxigênio ligado ao hidrogênio, e carbono saturado é quando as ligações entre carbonos são apenas simples, tá certo? Se você tiver duplas ou triplas, aí já seria um carbono que insaturado. Ó como é que essa questão é simples. Vamos pegar essa forma molecular aqui, ok? Ó, C2H6O, tá ok? E vamos formar um álcool, tá bom? Ele te disse a primeira característica do álcool, que é ter uma hidroxila, tá aqui a hidroxila, ok? Ligado ao que? A um carbono saturado. Então vamos ligar esse cara em um carbono saturado. Bom, primeiro a gente tem que saber algumas situações. Primeira situação é que o carbono é da família 4A, por isso ele é tetravalente, segundo a regra de octeto. Então o carbono já fez uma ligação aqui, ó, 2, 3, 4. Se essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado,
Então eu posso botar em qualquer posição aqui, eu vou botar aqui, certo? Um outro carbono, tranquilo? Perceba que agora essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, porque é ligação simples. Pronto, agora a gente vai só fechar, né, com os hidrogênios as ligações restantes, tá bom? Esse carbono aqui está fazendo 4 ligações, esse carbono precisa também fazer o que? 4 ligações, tá bom? E aí finalmente completar o que? Com hidrogênios. Note como é uma questão bem simples, né? Eu tenho quantos carbonos aqui agora? 2, ó, na estrutura também tenho 2. Eu tenho 6 hidrogênios, vamos conferir, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá ok? 6 hidrogênios, tá bom? E quantos oxigênios? Só tenho esse. Portanto, que estrutura é essa daqui? Eu tenho 2 carbonos, chamamos de ET. Ligações simples entre carbonos, a gente apresenta por AN. E qual é o grupo funcional? Hidroxila. É uma terminação OL. Então, essa estrutura aqui, gente, que ele estava descrevendo é um etanol. Então, vamos para nossas alternativas. A letra A, ele diz que é um monoálcool. Realmente, só tem um álcool mono, mas é o que? Secundário. Perceba que esse carbono está ligado a outro. Então, não é secundário, é primário. Letra B, monoálcool primário, justamente isso aí, ó. Esse aqui é um carbono primário. Se tivesse 2 carbonos aqui, um aqui e um aqui, este carbono seria secundário. Se tivesse um carbono aqui, aqui e aqui, este carbono seria o que? Terciário. Por isso a gente vai escolher as demais. Que ele fala que a letra C é um monoálcool terciário e a letra D e a E já fala que é um diálcool, ou seja, que essa estrutura vai possuir 2 hidroxilas, mas não, ela só possui uma única hidroxila. Tá ok, gente? E para a questão 59, você dá o pause, lê a questão direitinho, o que ela é bem interessante, mas vamos lá. Ele quer saber que foi realizado um teste do luminol, ok? E esse luminol reage com ferro, ou seja, e aí vem a pergunta, qual o excremento aqui que nós temos, um excremento biológico que tem presença de ferro? Bom, não é preciso saber muito, né? Para dizer que é o sangue, tá ok? É o sangue que contém o que? Ferro, tá bom? E finalmente, a nossa última questão. Essa última questão, acredito que mesmo não sabendo muitos conhecimentos químicos, com a simples interpretação de dados, você conseguiria fazer ela, né? A questão fala sobre ΔH, tá certo? Que é a variação de entalpia dos produtos, menos a do reagente, tá? Fala aqui o que é processo isotérmico, endotérmico, bem tranquilo, tá bom? Então vamos logo para a nossa pergunta. Ao considerar o processo exotérmico, aquele processo que perde energia para o ambiente, né? Depois que ocorre a reação, ele perde essa energia. É correto afirmar que a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes? Olha aqui para o gráfico, gente. Ó, o que esse gráfico está dizendo? Deixa eu ampliar aqui para interpretar melhor, certo? Esse eixo das ordenadas, você tem o que é a quantidade de entalpia, e no eixo aqui das abscissas, você tem um caminho da reação, a reação se processando aqui, tá ok? Nesse primeiro momento, perceba que tem os reagentes, aí eles reagem, formam produtos. Perceba que o ΔH dos reagentes está bem alto. Logo após reagirem, olha aqui o que acontece com a entalpia, tá vendo? A entalpia diminuiu. Então, essa quantidade de energia aqui, esse ΔH, ele foi perdido o quê? Para o ambiente, por isso que é exo, né? Exo externo, né? Exotérmica, perdeu, geralmente em forma o quê? De calor, tranquilo? Então, vamos analisar a letra A. A entalpia dos produtos é menor do que as reagentes, a entalpia do produto aqui, ó, está mais próximo de zero, enquanto que a dos reagentes está bem distante de zero. Então, é bem claro que realmente a dos produtos é menor do que a dos reagentes. Então, letra A é a nossa resposta certa. Vamos escolher as demais rapidamente. A entalpia dos produtos e dos reagentes é igual a zero. Gente, para que isso acontecesse, essa linha aqui ó, teria que ser reta, reagente e produto, e ela teria que estar seguindo aqui, ó, nesse eixo aqui do zero, tá vendo? Ó? Tá ok? Isso não está acontecendo. Letra C. A entalpia dos reagentes é igual a dos produtos. Para que isso ocorresse, teria que também formar uma linha reta, certo? Para quando eu fizesse produtos menos reagentes igual a zero, porque os dois seriam iguais, tá bom? A letra D. A variação da entalpia é maior que zero. Para que isso seja maior que zero, a entalpia vai ser final menos inicial. Como esse cara aqui, ó, ele é menor do que esse, tá ok? Vai ocorrer o que, gente? Quando eu subtrair algo menor de algo maior, dá negativo. Então, não tem como ser maior que zero, tem que ser menor que zero.
E a letra E, a variação de entropia é nula. Isso acontece se as duas entropias fossem igual. E aí, dois produtos subtraídos, dois produtos iguais, né? Dois números iguais, o resultado é o quê? Zero. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, tá bom? Deu um pouquinho de trabalho, eu falei um pouquinho rápido, tá certo? Por favor, deixa logo seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo, vai me ajudar bastante, tá ok? Se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários, eu vou adorar ler para ter um feedback melhor, tá bom? E sugestões para outros vídeos, por favor, também deixe nos comentários. E até a próxima, pessoal.